Bom, eu postei lá no AVA um material que é o mesmo da semana passada, porém com os algoritmos de ordenação rápida, tá? 3 apenas até agora. E nós temos aí o Mega Search, que você tem, é um dos algoritmos que a gente vai ver. Ele é um algoritmo que ele trabalha com problemas grandes, ou seja, vetor, né, grande, de grande quantidade de elementos, ou pequeno, tanto faz. E ele subdivide o problema, é assim que os autores falam. Na verdade, ele pega o vetor e vai quebrando em vários vetores ou várias listas para fazer a ordenação e depois vai criar tudo num único vetor ordenado. Ele está na classe do vetor dos algoritmos rápido, porém não é um dos melhores. Mas ele também não é tão eficiente como o Bubble Sort da vida, né? O bolha ele é mais eficiente. Porém, você tem aquelas trocas de posições que você vai ter tanto no insert quanto no selection quanto no bolha, você tem aquelas trocas, mas eles são mais eficientes do que esse aqui, tá? Então, visto isso, vamos começar aqui nosso conteúdo. Quem está no computador já acessa aí sua ferramenta que você vai utilizar para poder fazer a prática de hoje. E visto isso, nós temos aqui uma pequena teoria, né? A parte teórica, o que é, né? A ideia que traz, como eu acabei de falar, que ele trabalha em cima de dividir o problema, coloca-se como pegar um vetor e dividir na metade, mas, na verdade, essa metade ela vai ser dividida novamente em metades, até o máximo de subdivisões que vai ser necessário, tá? E aqui é apenas uma ilustração, nesse caso aqui, onde fez a subdivisão sem estar ordenado, né? Observa aqui, e aí ele vai fazendo a ordenação gradativamente. Esse algoritmo, o primeiro requisito dele, né, é a questão da recursividade, por isso ele faz essa divisão do vetor. E ele ainda traz o próprio material, os autores em geral, vem sempre explicando que é o quê? Você vai tratar esse algoritmo sempre com a ideia que você trabalhe ele com valores, grandes valores, se você for aplicar ele em determinadas situações, e você vai ter, abre aspas, uma rapidez, fecha aspas, para que você possa realmente obter uma ordenação. Necessariamente, você não precisa apresentar, visualizar essas subdivisões. Por quê? Porque são vários condicionais que eles vão fazendo, por ele ser rápido, a intenção é que ele faça isso em memória e se apresente em um desempenho considerável já o resultado final. Muito bem. Visto isso, já abriram aí? Sim. Sim, professor. Vamos lá. Deixa eu... Estão vendo, não, né? Estão vendo minha tela? Sim. Bom,
Quando a gente fala no Megasearch, a gente tem muita questão, a gente vai trabalhar com vetor, né? Que não deixa de ser uma lista sequencial. E aí, quando a gente coloca aqui vetor, peraí, deixa eu achar vocês aqui para mim. Vamos lá. Quando a gente coloca aqui vetor, e aí eu digo que ele vai receber, sei lá. Vou dar aqui uma lista. E o que acontece? Essa lista, eu estou fazendo essa pré-determinação de valores que eu quero que seja, por exemplo, de 0 a 10. Espera aí que meu notebook está desligado. De 0 a 10. Beleza? E aí, quando eu tenho isso aqui, a gente tem uma função, né? Você usa o Ranger para que você possa gerar esse vetor. Então, a gente tem o vetor e eu estou fazendo com que ele gere o vetor já com esses valores. Quando eu faço isso aqui, se eu mandar printar esse vetor, como que isso vai ser apresentado para mim em tela? Uma lista de 0 a 9. Ou seja, já ordenado. Sim. Não é isso? Todo mundo entendeu isso, gente? Sim. Eu não estou vendo o chat de vocês, tá? Se alguém colocar no chat, me avisa. Só que não é isso que a gente quer. A ideia é que você retenha um vetor desordenado. E aí, deixa eu jogar esse chat aqui. E aí, o que você vai ter? Você consegue, para eu utilizar determinadas funções, a gente vai ter que trabalhar com biblioteca. Então, a gente trabalha muito com biblioteca random, onde é a biblioteca que você, na verdade, você consegue importar através da biblioteca random, né? Você consegue utilizar algumas funções que permitem você trabalhar com vetor, como, por exemplo, embaralhar os valores. Então, vamos lá. Nada mais, nada menos que uma simples biblioteca para que me permita utilizar determinadas funções. Na aula de quarta-feira, foi citado isso, que programação tem muito dessas coisas, independente do que você está fazendo, você tem muito dessas situações onde você quer usar determinadas funções que não está embutido na ferramenta. Então, você tem que chamar a biblioteca, né? Adicionar, importar, seja lá como vocês utilizam a nomenclatura. Então, eu vou usar uma função para embaralhar esses valores. Esses valores estão localizados aonde? No vetor. Então, uma vez que eu tiver a printagem desse vetor, ele já vai me trazer os valores embaralhados. No momento em que eu fizer a execução disso, deixa eu tirar aqui, ele me deu, estão vendo aqui? Sim, professora. Beleza. Só que o que está acontecendo aqui? Uma vez que eu tiro, como foi falado antes,
que eu tiro esta função aqui, ele não embaralha. Muito bem. Quando você faz isso aqui, você coloca, por exemplo, sei lá, 200 valores, você vai ter esses valores aí embaralhados. E aí você vai da sua criatividade, o que você pode fazer em relação a esses valores. Isso a gente está falando de uma certa aplicabilidade e tal. E o que o Mega faz? A intenção para ele ordenar isso aqui é ele pegar esses 200 valores, quebrar em 2 vetores, cada um, nesse caso aqui, com 100. Desses 100, cada um deles serem quebrados com 50, depois com 25 e assim sucessivamente, até o mínimo de valores possível. Essa é a intenção e a regra do Mega. Assim, automaticamente, você começa a visualizar... Peraí, deixa eu tirar vocês aqui. A visualizar que ele tem uma programação um pouco mais extensa. Bom, esse cara aqui, eu vou deixar ele aqui, esse aqui. Já digitaram isso? Sim. Muito bem. Sim, professor. Aí, aqui, nós vamos começar a fazer uma determinada situação, onde vocês depois vão retornar naquele ali. Beleza? Sim. Bom, como eu disse, o algoritmo de ordenação do Mega Search, ele trabalha com dividir para conquistar. Então, ele vai dividir o problema, que é o vetor no nosso caso, e vai subdividindo até o mínimo que ele puder, para depois ele fazer a ordenação disso. Muito bem. Desta forma, ele, claro que comparado, como eu disse antes, ele é um algoritmo rápido, mas ele não é dos rápidos, não é o melhor, tá? Tem outros melhores. E ele também não tem como comparar a eficiência do bubble, do insert, do selection, não tem, que eles são mais eficientes. Desta forma, a gente já sabe que a gente tem que trabalhar com a biblioteca. Deixa eu aumentar aqui. Vamos fazer aqui a combinação de 2 vetores, tá? Então, vamos começar com a nossa biblioteca. E aí, nós criamos naquela brincadeirinha ali, anterior. Conseguiram ver aqui que eu mudei? Beleza. Aqui, a gente só criou o vetor e embaralhou, por exemplo, os valores. Mas não foi criada a função exatamente Mega Source para poder fazer toda a troca, toda a quebra do problema, que são as subdivisões. Então, nós vamos começarmos a criar essa função, criar o Mega, né? E onde ele vai estar recebendo 2 vetores e as suas posições iniciais e finais. Que aí eu venho para o meu def, eu, como eu não gosto de digitar, vou usar só Mega. Então, eu vou usar A, que é um vetor, vou usar auxiliar, que é um vetor, vou usar esquerda, que são pontos iniciais, né? Pontos, as posições dos elementos, meio e direita.
Alguma pergunta? Enquanto não. Bom, desta forma, a gente tem aqui, a gente vai começar a fazer a combinação de dois vetores. Essa combinação de dois vetores vão ser exatamente para que você comece através de uma repetição e do meu range, você começar a ter a criação do vetor. Aí, já vou ver ali, Renan. Aí, automaticamente, você já vai tratar e trabalhar de uma forma onde você começa a trabalhar esse processo. Assim, para eu pegar a criação desses vetores, fazer com que esses vetores comecem a ser subdivididos, combinados, né? Que a gente tem que combinar dois vetores ordenados em um único vetor. Que eu tenho aí o vetor A e o vetor auxiliar. Então, eu vou usar um for. O meu for, eu tenho aqui, eu vou usar um K, onde ele vai me colocar Bom, aqui são os meus pontos de início e de fim dos meus elementos. Esses pontos que eu tenho ali, são essas variáveis que identificam o ponto inicial e o ponto final. Como eu não tenho, diferente do anterior, eu determinei que era de 0 a 10, de 0 a 100, de 0 a 200. Aqui, estou determinando que ele vai ter um incremento, né? Eu estou numa repetição, então eu posso colocar isso. Desta forma, automaticamente, eu vou tratar e trabalhar, porque aqui ele vai estar gerando o meu vetor, porque esse range ele faz isso, automaticamente vai começar a tratar de uma maneira onde eu tenho o meu ponteiro, né, o ponteiro ou o meu índice, tá? Que é o meu K, onde eu tenho o A também com a mesma indexação. O meu esquerdo e o meu direito, eles começam a passar esses valores para I e J. Por quê? Porque são esses valores que vão começar onde eu vou ter os meus pontos iniciais e finais, e o meio, seja lá os valores que eu tenho, para que eu possa essa função aqui, cadê? Essa função aqui possa gerar para mim os elementos dentro do meu vetor, porque aqui eu não tenho um número pré-determinado. Ele vai gerar o vetor, sim, que ele é um gerador de vetor, mas eu não estou com o número nesse caso aqui. Em algum outro momento, eu vou ter isso mais abaixo, mas que necessariamente não é aqui. No nosso caso, nós estamos usando a biblioteca Random, que nós vamos usar uma função sampling. E aí, porque essa função, lá numa outro local que a gente vai utilizar nesse programa, vai fazer com que esses valores, né, ele vai retorne num comprimento X, que no nosso caso é o comprimento de K, que é nossa repetição, no qual, dentro dos elementos específicos, exclusivos do que a gente quer, escolhidos a partir de uma determinada população. População essa que a gente vai determinar em uma função que a gente vai criar. E aí,
eu tenho e aí eu vou ter aqui o meu I e o meu J, onde automaticamente eu já começo a tratar todo um processo diferenciado aqui. Deixa eu só clicar aqui. Dessa forma, a gente criou uma repetição. Nesse exato momento, colocou-se um I e um J recebendo esquerdo e o J meio mais um, para que ele possa saber, para quando for fazer a subdivisão, que é na nossa próximas condicionais que vamos termos, e aí ele começa a visualizar para poder fazer a quebrada do vetor. Então, eu tenho for, meu índice, né? Meu vetor, na criação, né, do vetor. Quando foi feito isso aqui, significa que Ô, professora, já quebrei. Oi. não interromper. Lá em cima está faltando um ponto, lá no início, 2 pontos lá no início. Do lado direito. Do DEF, na linha do DEF. Ah, tá. E no I é esquerdo mesmo, professor? Esquerda, porque está à esquerda lá em Tá. cima. Não, porque eu fiquei assim na dúvida. Até perguntaram aqui no chat também. Não, eu nem vi, não. Porque, na verdade, eu declarei esquerda, então Professora, é esquerda. Oi. falta o R. Falta o R. Esquerda. Vamos lá. E aí, o que que eu tenho aqui? Automaticamente, você vai ter aqui agora as suas condicionais, para que ele possa achar o meio do vetor e automaticamente tratar essa quebra desse problema. Então, como é que você vai fazer? Você vem com a sua condicional, o I, que ele já determinou, já recebeu ali, né? E aí começa, se I for maior que o meio, ele começa a fazer as suas quebras, onde o meu vetor A ele tem auxiliar de J. Assim, o meu J ele vai ser incrementado em termos de posição mais um, até para poder ser jogado para ele os elementos dentro dessas posições. Dessa forma, quando o meu J for maior que a direita, eu tenho automaticamente que também tratar a posição do I. Eu vou colocar aqui e vou fazer uma pergunta para vocês, dentro dessa condicional.
Eu vou ter aqui uma condicional abaixo dessas duas que estão aqui, o caso contrário. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, se I for maior que meio, ele vai tratar o valor de auxiliar em termos de posição do J para pegar para o meu vetor A. Por quê? Porque o meu número está desordenado no meu vetor. Não me interessam os valores que estão ali. Primeiro, eu tenho que saber o tamanho do vetor para que depois eu pegue dentro desse vetor, para que depois eu pego dentro desse vetor e começo a trabalhar em relação a essa metade. Então, ele tem que dividir o vetor para depois trabalhar a ordenação desses subvetores. Então, não é só dividir o vetor em termos de posição. Além de dividir o vetor, depois ainda tem que trabalhar a ordenação. No material do PDF, onde tem aquele desenho, deixa isso bem claro. Onde você tem exatamente o vetor, ele é quebrado, tem várias quebras ali, para depois fazer a ordenação. Porque a ordenação ela vai acontecer com a junção desses subvetores para gerar um único vetor. Sim ou não, gente? Sim, professora, ele vai dividindo, ele vai dividir, vai comparar e vai dividindo até até ver qual é o menor e colocar nas posições certas. Aliás, vai comparar para ver qual é o que ele está pedindo e vai botando nas posições certinho. Alô? Oi, estou aqui. Bom, seguindo aqui, como eu falei, então, aqui está trabalhando o meio, eu tenho, na verdade, eu tenho que trabalhar o meio, a minha direita, eu tenho que trabalhar os auxiliares e qualquer outra coisa que for diferente disso. Qualquer outra situação que for diferente, que é o caso contrário, né, que a gente sempre cria em uma condicional desejada. E aí, o que acontece? Quando eu coloco o meu meio aqui, que eu já dividi, vou trabalhar primeiro o meu direito e depois eu vou trabalhar a posição do J e do I do auxiliar. Deixa eu dar um enter aqui para incluir. O J, que senão ele não vai reconhecer o J da direita, né? Aí eu jogo. Cadê meu A? K, que é o meu indexador. Jesus, digitando assim é muito ruim. Não. Então. Aí, estou com J ali. E aí o meu I vai ser incrementado com ele mesmo.
E aí você tem aqui, deixa eu tirar aqui. Aí você tem aqui o meu meio, a minha direita. Ele está fazendo toda a quebra para fazer a junção depois. E aqui você tem, automaticamente, qualquer coisa diferente, você vai ter o vetor de cá. Professora, Que recebe, já vai. Deixa eu só terminar aqui. Que recebe, porque aí dá para enxergar toda a troca para que vocês possam fazer suas perguntas. Quando você tem, só um minuto, não sei quem perguntou aí, só um minuto para eu falar dessa repetição aqui. Quando você tem isso aqui, que é essa repetição, você só criou a repetição, que é a criação do vetor, no qual está sendo feito, independente do tamanho dele, verificando o tamanho dele. A partir desse tamanho, desse vetor, com 5, 10, 15 posições, a partir desse tamanho, você pega a quebra e começa a subdividir o vetor. Mas observa que você ainda não tem a ordenação. Aqui é só a quebra do vetor. Quem perguntou? Quem ia perguntar alguma coisa aí? quem é Matheus? Oi. Eu não estou conseguindo entender muito bem esquerda, direita e meio. O que a Vamos senhora lá. poderia me explicar novamente? Posso. É isso? O vetor, você quando cria um vetor, eu vou ter que, dentro dessa situação, eu tenho que dar um ponto de início e um ponto final para esse vetor. Se eu fosse criar aqui, esse vetor aqui, ele está sendo criado com o ponto de início 0 e o ponto final 200. Certo? Certo, Matheus? Então, aqui eu estou te dizendo Certo. que eu vou ter 200 posições nesse vetor. Beleza? Sim. Aqui, só que aqui não tem a função para ordenação, não tem uma função para poder quebrar o vetor, não tem nada disso. Ele é um vetor com 200 posições. Aqui, aqui começamos a criar, né, a função mega, onde tenho dois vetores e tenho, na verdade, pontos de... Como é que eu vou te falar? As posições, variáveis que identificam posições do meu vetor. Que posições são essas? Posição de início e posição de fim. Só que posição é essa de início e fim? Como eu vou ter que quebrar esse vetor, seja ele de 5 posições, seja ele de 500 posições, eu tenho que trabalhar com 3 pontos estratégicos, que aí a gente chama, estrategicamente de forma acadêmica, esquerda, a direita e o meio. Quem são essas variáveis? Essa variável meio é aonde vai determinar a metade do meu vetor. Por quê? Baseado na minha repetição, que observa que a minha repetição aqui, quando eu começo a criar, ele cria o tamanho desse vetor, que essa linha aqui é exatamente o meu 10, o meu 0 e o meu 20, meu 200. Aqui está determinando exatamente os pontos desse vetor.
Tanto é que o vetor ele cresce uma lista da esquerda para a direita, não é isso, Matheus? Sim. Então, e aí tem um incremento exatamente para poder você estar inserindo esses valores. Até aqui não tem valor inserido, até aqui não tem valor pré-determinado, não tem nada. A gente ainda não viu como é que vai colocar. O que se tem aqui é uma criação de um vetor onde ele tem valores, deixa eu descer aqui, ele tem valores qualquer, mas eu tenho que trabalhar esse vetor de uma forma onde ele tem que ser subdividido. E esse pedaço aqui é exatamente o que está sendo feito. Ele está subdividindo o meu vetor para que ele possa ordenar. E a ordenação dele acontece em uma outra função. Porque, eu poderia fazer tudo num só? Fica totalmente desorganizado. Então, a gente começa a criar a função MegaSource exatamente para que você possa dividir. E você vai dividir esse vetor da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu tenho um pincel aqui. Espera aí, gente. Deixa eu dar um...